Vamos então dar seguimento à nossa leitura da obra A Gênese, em sua versão original de Allan Kardec, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis e não pela sua suspensão. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Allan Kardec. Período primário, item 19. O primeiro efeito do resfriamento foi a solidificar a superfície externa da massa em fusão e daí formar uma crosta resistente que, delgada a princípio, se adensou pouco a pouco. Essa crosta constitui a pedra chamada granito, de extrema dureza, cujo nome vem de seu aspecto granulado. Nela distinguem-se três substâncias principais: o feldspato, o quartzo ou cristal de rocha e a mica. Esta última tem o brilho metálico, ainda que não seja um metal. A camada granítica é a primeira formada sobre o globo, que o envolve por inteiro e da qual constitui de algum modo sua estruturação. Ela é o produto direto da matéria em fusão, consolidada. Sobre ela e nas cavidades que se apresentava sua superfície revolta, foram sucessivamente depositadas camadas de os outros terrenos, formados posteriormente. O que a distingue dessas últimas é a ausência de toda estratificação, ou seja, ela forma uma massa compacta e uniforme em toda sua espessura e não está constituída por camadas. A efervescência da matéria incandescente devia aí produzir numerosas e profundas fendas, pelas quais verteria essa matéria. O segundo efeito do resfriamento foi o de liquefazer quaisquer uma das matérias contidas no ar, no estado de vapor, e que se precipitaram sobre a superfície do solo. Houve então chuvas e lagos sulfurosos e de betume, verdadeiros riachos de ferro, de chumbo e outros metais fundidos infiltraram-se nas fissuras e constituem atualmente os veios e filões metálicos. Sob a influência desses diversos agentes, a superfície granítica experimentou decomposições alternativas. Fizeram-se misturas que formaram os terrenos primitivos, propriamente ditos, distintos da rocha granítica, mas em massas confusas e sem estratificações regulares. Vieram a seguir as águas que, caindo sobre um solo ardente, vaporizaram-se novamente, retornando em chuvas torrenciais, e assim por diante, até que a temperatura lhe permitiu permanecer sobre o solo em estado líquido. É com a formação dos terrenos graníticos que começa a série dos períodos geológicos. Os 6 períodos principais conviria, pois, juntar o estado primitivo de incandescência do globo. O aspecto desse primeiro período foi um verdadeiro caos, em que todos os elementos foram confundidos, procurando seu assentamento onde nenhum ser vivente poderia existir. Também, um de seus caracteres distintos em geologia é a ausência de todo traço de vida vegetal e animal. É possível assinalar uma duração determinada para esse primeiro período, tanto como para os seguintes, observando-se o tempo que se faz necessário para uma bala de canhão de um volume dado, aquecida ao vermelho, branco, para que sua superfície seja resfriada, até que uma gota de água fique no estado líquido. Tem-se calculado que, se essa bala tivesse grossura da Terra, seriam necessários mais de 1 milhão de anos. 1 milhão de anos, meus amigos, não é um dia. Mas um dia para a divindade é mais de 1 milhão de anos. Entendemos agora? Pois então. Período de transição. Item 22. No começo do período de transição, a crosta sólida, granítica, não possuía ainda senão uma pequena espessura e só oferecia uma resistência muito fraca à efervescência das matérias abrasadas que ela recobria e comprimia.
Produziram-se aí inchações, rupturas numerosas, por onde se vertia a lava interior. O solo apresentava apenas desigualdades pouco consideráveis. As águas pouco profundas cobriam quase toda a superfície do globo, à exceção das partes elevadas, formando terrenos baixos frequentemente submersos. O ar foi purificado pouco a pouco das matérias mais pesadas, momentaneamente em estado gasoso, e que, em se condensando pelo efeito do resfriamento, foram precipitadas na superfície do solo, posteriormente arrastadas e dissolvidas pelas águas. Quando se fala do resfriamento nessa época, é preciso entender essa palavra num sentido relativo, ou seja, por referência ao estado primitivo, porque a temperatura devia ser ainda ardente. Os espessos vapores aquosos que se elevavam de todas as partes da imensa superfície líquida voltavam a cair em chuvas abundantes e quentes e obscureciam o ar. Não obstante, os raios do sol começavam a aparecer nessa atmosfera brumosa. Uma das últimas substâncias das quais o ar expurgou, porque é naturalmente gasosa, é o ácido carbônico, que formava uma das partes constituintes dele. Nessa época, começaram a se formar as camadas de terreno de sedimento depositadas pelas águas carregadas de limo e de matérias diversas próprias da vida orgânica. Então, apareceram os primeiros seres vivos do reino vegetal e do reino animal. Foram encontrados traços dele inicialmente em pequeno número, tornando-se cada vez mais frequentes à medida que se chega nas camadas mais elevadas dessa formação. É de se notar que, por toda parte, a vida se manifesta logo que as condições se tornam propícias e que cada espécie nasça desde que se produzam as condições próprias para a sua existência. Dir-se-ia que são gérmens em estado latente, aguardando as condições favoráveis para eclodir. Os primeiros seres orgânicos que apareceram sobre a Terra foram os vegetais de organização menos complexa, designados em botânica sob o nome de criptogamos, acotiledones, monocotiledones, isto é, os líquens, cogumelos, musgos, fetos e plantas herbáceas. Não se via ainda árvores e troncos lenhosos, mas o do gênero das palmeiras, nas quais o tronco esponjoso era análogo ao das ervas, ou seja, eram capins gigantes. Os animais desse período, que sucederam os primeiros vegetais, eram exclusivamente marinhos. Eram, a princípio, os pólipos, os radiados, os zoófitos, animais de organização simples e, por assim dizer, rudimentares, mais próximos dos vegetais. Mais tarde vieram os crustáceos, os peixes, cujas espécies não mais existem atualmente. Sob o império do calor e da umidade e, por conseguinte, do excesso de ácido carbônico derramado no ar, gás impróprio à respiração dos animais terrestres, mas necessário às plantas, os terrenos descobertos se cobriram rapidamente de uma vegetação pujante, ao mesmo tempo que as plantas aquáticas se multiplicaram no interior dos lodaçais, plantas do gênero que atualmente são meras ervas de poucos centímetros, atingiram uma altura de uma grossura prodigiosa. Foi assim que houve as florestas de fetos arborescentes, de 8 a 10 metros de altura e uma grossura proporcional, licopódios, pés de lobo, gênero de musgo, do mesmo porte, prelas de 4 a 5 metros, das quais atualmente só existe uma. Vamos ver aqui essa nota de rodapé. O que são as prelas? É uma planta pantanosa, vulgarmente chamada de cauda de cavalo. É uma nota de Allan Kardec. Devia ser muito comum lá pela França. Vamos repetir e continuar. No fim desse período, começaram a aparecer algumas árvores do gênero conífero ou pinheiros. Por consequência do deslocamento das águas, os terrenos que produziram essas massas de vegetais foram repetidas vezes submersos, recobertos por novos sedimentos terrosos, enquanto que os que estavam postos a seco se cobriam em sua volta por uma vegetação semelhante.
Houve, assim, várias gerações de vegetais, alternativamente aniquiladas e renovadas. O mesmo não aconteceu com os animais, que, sendo todos aquáticos, não podiam sofrer tais alternâncias. Esses fragmentos, acumulados durante uma longa série de séculos, formaram camadas de uma grande espessura. Sob a ação do calor, da umidade e da pressão exercida pelos depósitos terrosos posteriores, sem dúvida de diversos agentes químicos, dos gases, dos ácidos, dos sais produzidos pela combinação de elementos primitivos, esses materiais vegetais sofreram uma fermentação que os transformou em hulha ou carvão de terra. As minas de carvão são, assim, o produto direto da decomposição de vegetais acumulados durante o período de transição. É por isso que os encontramos em todas as regiões. Temos aqui uma nota de rodapé. Diz ela, a turfa era formada da mesma forma pela decomposição das acumulações de vegetais em terras pantanosas, mas com a diferença de ser muito mais recente e, sem dúvida, sobre outras condições, não teve tempo de se transformar em carvão. Essa nota é de Allan Kardec. Item 17. Os restos fósseis de vegetação pujante dessa época, encontrando-se atualmente sobre os gelos das terras polares, bem como na zona tórrida, é preciso concluir que, uma vez que a vegetação era uniforme, a temperatura devia ser idêntica. Os polos não eram cobertos de gelo, como atualmente, e que, então, a Terra tirava o seu calor dela própria, do fogo central que aquecia de forma igual toda a camada sólida, ainda pouco espessa. Esse calor era bem superior àquele que poderia dar os raios solares, debilitados pela densidade atmosférica. Apenas mais tarde, quando o calor central só pôde exercer sobre a superfície exterior do globo uma atuação fraca ou nula, a do Sol se tornou preponderante, e aquelas regiões passaram a receber apenas raios oblíquos, dando-lhes pouco calor. Dessa forma, cobriram-se de gelo. Compreende-se que naquela época, e ainda logo tempo depois, o gelo era desconhecido sobre a Terra. Esse período deve ter sido muito longo, a julgar pela quantidade e espessura das camadas de hulha. Aqui ele vai explicar o que é hulha. Na Baía de Fundy, na Nova Escócia, Lewis encontrou em um depósito de carvão de 400 metros de espessura 68 níveis diferentes que mostravam os traços óbvios de muitos pisos florestais, cujos troncos ainda conservavam suas raízes. L. Finner é o autor. Se não dessem mais de 1000 anos para a formação de cada um desses níveis, já teríamos 68 mil anos apenas para essa camada de carvão. Essa é uma nota de Allan Kardec. Período secundário. Com o período de transição, desapareceram a vegetação colossal, os animais que caracterizavam essa época, seja porque as condições atmosféricas não fossem mais as mesmas, seja por causa de uma sequência de cataclismos que aniquilaram tudo isso que tinha de vida sobre a Terra. É provável que as duas causas tenham contribuído para tais transformações, porque, por um lado, o estudo dos terrenos que assinalam o fim desse período atesta grandes transtornos causados pelo levantamento e pelas erupções que se derramaram sobre o solo, com grande quantidade de lava. Por outro lado, pelas notáveis mudanças que se fizeram nos três reinos. O período secundário caracterizou-se em relação ao mineral pela formação de camadas numerosas e poderosas que atestaram uma formação lenta no interior das águas e marcaram diferentes épocas bem características. A vegetação é menos rápida, menos colossal do que o período precedente, sem dúvida por causa da diminuição continuada do calor e da umidade, das modificações sobrevindas dos elementos constitutivos da atmosfera. As plantas herbáceas e polpuras se juntaram às de caule lenhoso e às primeiras árvores propriamente ditas. Os animais são ainda aquáticos ou totalmente anfíbios. A vida animal sobre a terra teve pouco progresso. Uma prodigiosa quantidade de animais de concha desenvolveu-se no interior dos mares, após a formação das matérias calcárias.
Novos peixes, de uma organização mais aperfeiçoada do que a do período precedente, tornavam a nascer, ver-se o aparecimento dos primeiros cetáceos. Os animais mais característicos dessa época são os répteis monstruosos, dos quais se destacam o ictiosauro, espécie de peixe-lagarto, que atingia até 10 metros de comprimento, cujos maxilares, prodigiosamente alongados, estavam constituídos de 180 dentes. Sua forma geral lembra um pouco do crocodilo, mas sem couraça escamada. Seus olhos tinham o volume da cabeça de um homem. Ele tinha nadadeiras como a baleia, expelia água por fendas como elas. O plesiosauro, outro réptil marinho, também grande como o ictiosauro, em que o pescoço excessivamente longo se curvava como o do cisne. Ele dava a aparência de uma enorme serpente presa a um corpo de tartaruga. Tinha a cabeça do lagarto e os dentes de crocodilo. Sua pele devia ser lisa como a do precedente, pois não se encontrou nenhum traço de escamas nem de carapaça. Nota 93. O primeiro fóssil desse animal foi descoberto na Inglaterra em 1823. Nota de Allan Kardec. O teleossauro se aproxima mais dos crocodilos atuais, que apresentam ser os diminutivos deste. Como esses últimos, ele tinha uma couraça escamosa, vivia dentro d'água e sobre a terra. Seu talhe estava por volta de 10 metros, dos quais 3 ou 4 para a cabeça. Apenas sua enorme goela tinha 2 metros de abertura. Um megalossauro, grande lagarto, espécie de crocodilo, de 14 a 15 metros de comprimento, essencialmente carnívoro, nutria-se de répteis, pequenos crocodilos e tartarugas. Sua formidável mandíbula estava armada de dentes em forma de lâminas de serrote, com dupla fiada, recurvadas para trás, de tal modo que, uma vez mordida a presa, era impossível dela se desgarrar. O iguanodonte, o maior dos lagartos que apareceram sobre a Terra. Tinha de 20 a 25 metros, da cabeça à extremidade da causa. Seu focinho era dominado por um chifre ósseo, semelhante ao do iguana de nossos dias, do qual ele só parecia diferir pelo porte, porque este último tem apenas 1 metro de comprimento. A forma dos dentes prova que era herbívoro, e a dos pés que era um animal terrestre. O pterodátilo, animal bizarro, do tamanho de um cisne, tendo o corpo em forma de réptil, cabeça de um pássaro e o do morcego. Tinha uma membrana carnuda que ligava seus dedos de um prodigioso comprimento. Ele servia de paraquedas quando se precipitava sobre sua presa, do alto de uma árvore ou de um rochedo. Não tinha bico córneo, como os pássaros, mas os ossos dos maxilares, também alongados como metade do corpo, eram guarnecidos de dentes, terminando em ponta como um bico. Durante esse período, que deve ter sido muito longo, assim como atestam os números da espessura das camadas geológicas, a vida animal teve imenso desenvolvimento no seio das águas, como havia tido a vegetação no período precedente. O ar, mais purificado, mais próprio à respiração, começou a permitir a alguns animais viverem sobre a terra. O mar foi várias vezes deslocado, mas ele recuou sem abalos violentos. Com esse período, desapareceram por sua vez as raças de gigantescos animais aquáticos, substituídos mais tarde por espécies análogas, menos desproporcionais na forma e de estatura infinitamente menor. O orgulho tem feito o homem, ou seja, a humanidade, dizer que todos os animais foram criados em sua intenção e para sua necessidade. Mas qual é o número dos que lhe servem diretamente que tenham podido submeter, comparado ao número incalculável daquele com os quais jamais tiveram nem jamais terão alguma relação? Como sustentar uma semelhante tese na presença dessas inaceitáveis espécies que só povoaram a Terra milhares e milhares de séculos antes dele ter vindo e que já sumiram? Pode-se dizer que elas tenham sido criadas apenas para o seu proveito? Entretanto, essas espécies tiveram toda a sua razão de ser, sua utilidade. Deus não as teria criado por capricho de sua vontade e por se dar ao prazer de aniquilá-las, porque todas tiveram a vida instintos, sentimentos da dor ou do bem-estar, com o qual objetivo as teria feito?
Esse objetivo deve ser soberanamente sábio e nós não o compreendemos ainda. Talvez um dia seja dado ao ser humano conhecê-lo para confundir seu orgulho. Mas enquanto aguarda uma grande quantidade de ideias, surge face a esses novos horizontes, dos quais lhe é permitido agora mergulhar seu olhar e que desenrolam diante dele o espetáculo imponente de uma criação tão majestosa em que sua lentidão, tão admirável e sua previdência, tão pontual, não precisa de tão invariável nos seus resultados. Temos aqui uma bela explicação da Gênese vegetal e animal no princípio da Terra. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos vocês na continuação da nossa leitura.